Bom, a operação contra-golpe da PF não só levou à prisão de militares que planejaram a morte do presidente, do vice, Geraldo Alckmin, e do ministro Alexandre de Moraes, mas também revelou uma extensa rede do alto escalão das Forças Armadas, com oficiais graduados que trocavam informações sobre o golpe. Ao menos 35 militares, entre eles 10 generais e 16 coronéis, além de um almirante, estavam envolvidos no caso. O ministro Múcio já está comentando essas operações, dizendo que esses presos não representam o todo das Forças Armadas, mas o fato é que deve sair hoje esse relatório. O que pode trazer de minúcia e de respostas a perguntas ainda em aberto? Pois é, eu falei com o ministro José Múcio, da Defesa, e ele, que sempre usa a expressão, não podemos confundir os CPFs com o CNPJ, ou seja, a culpa, a responsabilidade de cidadãos com a imagem da instituição Exército Brasileiro ou Forças Armadas. E ele, nessa última conversa comigo, ele trocou aí enfim, ele não usou mais a expressão CPF, mas ele disse o seguinte: olha, num time, se um jogador cometeu uma falta, o jogador é expulso, mas o time continua jogando. O que eles tentam o tempo inteiro é separar o joio do trigo, só que o joio é bem maior do que estava se falando, Hoje tem uma reportagem extensa no Estadão, que, atenção, é um furo de reportagem muito relevante, mostrando que são 35 oficiais do Exército e incluindo aí, nesses 35, um almirante da Marinha envolvidos no golpe. São pelo menos 10 generais, gente, 10 generais, que é a maior patente, do Exército Brasileiro. E a gente tinha tido acesso, antes, no dia da prisão daqueles 4 oficiais de alta patente do Exército, e mais um policial federal, a gente tinha tido acesso ao despacho do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do golpe no Supremo Tribunal Federal. Mas o que hoje o Estadão nos traz é o relatório da Polícia Federal sobre os Kid Pretos, ou seja, sobre a participação de militares nesse golpe. Então, parabéns, Estadão, saiu na frente com o relatório da Polícia Federal. Eu estava lendo agora de manhã, é estarrecedor como eles se referiam, falando em guerra civil, falando também que aos palavrões, para que agir dentro das 4 linhas da Constituição? E vinham palavrões, sabe? É estarrecedor, é tudo muito chocante, e hoje pode sair, o relatório final da Polícia Federal sobre todo o processo de golpe durante o governo Jair Bolsonaro. Por que eu digo que pode? Porque o Supremo Tribunal Federal diz que sim, que pode, que deve sair ainda hoje, quinta-feira. Mas a Polícia Federal, que trabalhou intensamente no relatório ontem, pleno feriado, diz que ainda pode demorar uns dias até pelo menos segunda-feira da próxima semana. Por quê? Porque depende também dos depoimentos dos 4 militares presos nessa semana. Então, dos 5 presos, só um depois, que foi o policial federal. E os outros 4 militares que chegaram a cercar a casa onde mora, o apartamento onde mora o ministro Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para matá-lo.
para matá-lo. E, além de tudo, né, tinham se proposto a matar também o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, a Polícia Federal acha importante ter esses depoimentos antes de fechar o relatório. Vamos ver se sai hoje mesmo, né? O Supremo diz que sai hoje mesmo, a Polícia Federal diz que está se desdobrando para fazer ainda o relatório ainda hoje, mas só se fizer hoje e deixar o adendo com os depoimentos desses presos para um pouco mais adiante. Vamos ver. Muito bem, e destaco aqui que todo esse material, né, que foi publicado hoje pelo Estadão está disponível lá no portal estadão.com.br, reportagem da Pepita Ortega, do Marcelo Godoy e do Fausto Macedo, com reproduções ali, prints, fotos, né, entre elas conversas aí do Mauro Cid com o general Mário Fernandes, Mauro Cid que vai prestar depoimento hoje de novo, né, a partir de confrontos que a Polícia Federal fez do que ele falou com o que estava no próprio celular dele, e é uma batata assando essa, né, Eliane? Pois é, e é um depoimento muito, muito especial. Por quê? Porque não vai ser a Polícia Federal, não vai ser a delegados da Polícia Federal, experientes delegados da Polícia Federal, mas será, sim, né, cara a cara, Tenente Coronel da Ativa Mauro Cid com ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o próprio Alexandre de Moraes quer ouvir olho no olho o Mauro Cid e, portanto, o Mauro Cid irá ao Supremo. O depoimento será no Supremo Tribunal Federal. O Mauro Cid teve mais uma chance de melhorar ali a situação dele, que é gravíssima, mas ele jogou fora mais essa última chance. A expectativa quando ele foi depor na terça-feira é de que ele sairia de lá preso. Né, o dia inteiro trabalhamos com essa hipótese. Quando ele não saiu preso, a primeira suposição foi, bem, se ele não saiu preso é porque a Polícia Federal deu mais aí 24, 48 horas para ele pensar melhor na situação dele, dos filhos dele, da mulher dele e do pai dele, que é general da reserva de 4 estrelas, foi integrante do alto comando do Exército. Ele teve esse tempo todo para decidir o que fazer, né? Salvar a pele do Jair Bolsonaro, que era chefe dele, dos outros chefes militares dele, ou tentar melhorar a situação dele. É possível que ele saia hoje, sim, preso do Supremo Tribunal Federal. E chama atenção esse depoimento, né, Eliane, porque o juiz do caso também é vítima, quer dizer, ele mesmo vai tomar o depoimento? Não dá para ser depois questionado sobre conflito de interesse, alguma coisa assim? Isso é uma questão que a gente não consegue explicar, né? Porque o Alexandre de Moraes era vítima desse golpe, né? Ele era vítima, inclusive, de um atentado para matá-lo, ele era vítima de assassinato ali, de um plano para assassiná-lo. Ele é também o investigador, né, que vai tomar o depoimento, inclusive, do próprio Mauro Cid, e ele é o julgador. Nunca se viu na história, eu ia dizer na história da humanidade, mas isso eu não sei. Mas, assim, na história da justiça, né, do judiciário brasileiro, alguém que seja vítima, né, julgador e, ao mesmo tempo, interrogador, né, investigador. Isso é um flanco que o Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal deixam para questionamentos futuros de todas as decisões.
Eliane Cantanhede conosco para falar sobre a agenda intensa ontem do presidente Lula, recebendo a delegação chinesa e costurando acordos com o presidente Xi Jinping. Foco foi essa não adesão à rota da seda, Eliane. Queria que você falasse um pouquinho dos negócios, então, que foram alinhavados com o maior parceiro comercial brasileiro. Essa reunião ali do Xi Jinping com o presidente Lula é uma reunião importantíssima. Afinal das contas, a China é não apenas a segunda maior potência econômica do mundo, a caminho de em algum momento se transformar em primeira, mas a China já é hoje o primeiro parceiro principal comercial de exatamente toda a América Latina, inclusive o Brasil, desde 2009, ou seja, nos primeiros governos do presidente Lula. Então a China é importantíssima no equilíbrio geopolítico internacional, e agora o Brasil, claro que tem interesse em acordos de cooperação em todas as áreas, Eu estava vendo a lista dos acordos, são 37 acordos, Tem acordo na área de educação, inclusive com intercâmbio de estudantes da China para cá e de brasileiros para a China, Na área de saúde, de agricultura fortemente, De ciência, de tecnologia, em praticamente todas as áreas, mas ao mesmo tempo o Brasil teve ali um certo cuidado para não bater de frente com os Estados Unidos exatamente no momento em que há uma troca de comando na maior potência, na ainda maior potência que são os Estados Unidos. Então, como o presidente eleito Donald Trump não tem lá uma boa relação com o presidente Lula, o Brasil estava cheio de dedos para também não cutucar a onça com a vara curta, ou seja, o Brasil tem a política de abertura com todos os países, tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista político e diplomático. E o Brasil, então, tenta se equilibrar nessa disputa óbvia, estratégica entre China e Estados Unidos. Então, o Brasil fez toda essa aproximação com a China, O Xi Jinping deve voltar ao Brasil ou na COP30 no ano que vem em Belém, ou aí na reunião dos BRICS, que vai ser no Brasil no ano que vem. E o presidente Lula também se comprometeu a ir à China, Lembrando que a China tem duas alavancas depois de ocupar todo o espaço no comércio internacional, inclusive com uma característica importante eu dizer, a vantagem do Brasil na relação comercial com a China, além de a China comprar muito mais do Brasil, quase o dobro das exportações brasileiras do Brasil para os Estados Unidos, a China tem o dobro, compra o dobro do que os Estados Unidos compram do Brasil. Além disso, o Brasil é superavitário, O Brasil vende mais, ganha mais no comércio com a China do que a China. E nos Estados Unidos é o contrário. Os Estados Unidos são superavitários. Eles compram menos do que nós compramos dele. Mas os Estados Unidos têm uma vantagem, é que os Estados Unidos compram produtos industrializados do Brasil e a China compra material bruto, commodities, minério, agricultura, etc. Bem, mas dizendo isso, a China tem uma estratégia. Primeiro, a ocupação de espaço via comércio, depois de investimentos, e agora tem duas plataformas de lançamento do seu comando, do seu domínio internacional, sua hegemonia internacional.
os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, que está sendo ampliado. Os BRICS estão sendo ampliados para outros países. Isso é a alavanca política da inserção da China como maior liderança mundial. E do outro lado, a Rota da China. A Rota da China é um projeto de trilhões de dólares da China investindo em projetos nacionais, ou seja, ela investe em projetos de outros países que tenham retorno para ela própria. Bem, o Brasil não aderiu à Rota da China para não bater de frente com os Estados Unidos, mas sim criou aí um processo de sinergia com a Rota da China, né, via Estratégia Nacional de Desenvolvimento e Indústria. Ou seja, o Brasil está com não apenas mas 2 pés no projeto da China, mas sem se desvincular dos Estados Unidos, que continuam sendo a maior potência, e não só isso, mas a maior potência ocidental e a maior potência da democracia. Quase como em fevereiro a gente volta a falar, né? Especialmente depois Exatamente. Da posse do Trump, né? Deixa eu só colocar então aqui a manifestação do presidente Lula dizendo então o que espera dos próximos anos com essa aliança. No plano regional, trabalharemos juntos para dar seguimento ao diálogo Mercosul-China e discutir o aprofundamento de cooperação na área de investimentos. O que China e Brasil fazem juntos reverberar no mundo. Mantemos profícua coordenação na ONU, na OMC e em arranjos como o G20, o BRICS e o BASIC. Muito bem, está aí a fala então de ontem do presidente Lula, um pronunciamento que os dois fizeram, ele e Xi Jinping. Bom, mas hoje, Eliane, tem expectativa finalmente de sair alguma coisa sobre o corte de gastos, incluindo até os militares? Pois é. Opa, que novela, hein? Passou a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, a quarta semana, e a gente está chegando ao final da quinta semana dessa novela, mas hoje o presidente Lula se encontra com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pode sair sim, finalmente, a conclusão do pacote de corte de gastos. Né? A última etapa foi selada anteontem, com a definição da área técnica para as quatro mudanças na Previdência Social dos militares, né? Inclusive estabelecendo a idade mínima para passagem para reserva remunerada, que passa a ser 55 anos, mas com um processo de transição, né? Quem está dentro e quem vem aí para o futuro. O fato é que são vários sacolejos, a gente teve explosões na esplanada, na Praça dos Três Poderes, a gente tem todo esse relatório do golpe, a prisão de oficiais do Exército de alta patente, agora vem aí o relatório final, depoimento de Mauro Cid, mas do ponto de vista de interesse do Brasil, né, esse pacote de corte de gastos passa a ser prioridade, porque diz respeito ao presente e ao futuro, né, e da economia brasileira. Sem ajuste fiscal, sem equilíbrio fiscal, a situação do Brasil não é muito, vamos dizer assim, animadora. O Brasil vai bem, né? A perspectiva de crescimento tem sido jogada positivamente para cima, né, a inflação, mas a inflação saiu do controle e já está um pouco acima da meta, né, o dólar está disparado, fora de controle, né, e o corte de gastos, o ajuste fiscal
é um ponto essencial para manter as coisas dentro dos trilhos. Então a gente tem que pensar, gente, nos trilhos da democracia, mas também nos trilhos da economia. Vamos ver se os cortes de gastos saem, pelo menos, entre hoje e amanhã. Agora, haja trabalho para jornalista, hein? Porque a gente aqui não tem mais braço para trabalhar, né? É muita frente ao mesmo tempo.